dia. Nós vamos mais uma vez estar cultuando juntos, conversando a respeito da revelação de Deus, do amor de Deus, da misericórdia de Deus. Bom, a gente vai estar conversando sobre isso a partir de alguns temas que vamos trazer, tá? E a gente começa aqui, olha, não é por esse aqui não, é por esse aqui. A gente começa conversando a respeito do Sermão do Monte, tá? A gente já está no terceiro momento, como também é a terceira semana, estamos no terceiro momento daquela pregação juntada por Mateus, lá no capítulo 5 do seu livro, do seu evangelho. Então, a gente vai estar preso inicialmente a esse texto. A gente vem aqui para o versículo 20, que é o versículo que a gente vai tratar hoje e amanhã. O versículo de hoje diz assim: porque eu vos digo que se a vossa justiça não for maior que a dos escribas e dos fariseus, se não for maior do que a dos escribas e fariseus, de maneira nenhuma entrareis no reino dos céus. Eu vos digo, e aí a gente já viu, tem tudo a ver com a autoridade de Jesus, que se a vossa justiça não for maior do que a dos escribas e fariseus, de maneira nenhuma entrareis no reino dos céus. Vamos conversar um pouquinho a respeito disto e ter uma ideia mais apropriada sobre esse texto, tá? Primeiro, a gente lembra essa sequência de Mateus. Mateus, junta essa pregação de Jesus, que foi dita em vários momentos, em várias circunstâncias, ele junta tudo nesse capítulo 5, 6 e 7, e aí ele faz a seguinte apresentação. Primeiro, todo salvo, e Jesus estava falando somente para os salvos, somente para os discípulos, somente para os apóstolos, não estava falando em geral. Então, todo salvo é bem-aventurado. Começa por aí. Depois, ele diz que todo bem-aventurado é luz do mundo e sal da terra. E agora, nesse terceiro momento, ele está dizendo o seguinte: todo salvo que é bem-aventurado, luz, e sal da terra, ele é um indigno, digno. É um pecador, digno. Por que pecador? Por só isso é indignidade. Mas por que é digno? Aí ele está trabalhando que toda a lei diz para o homem, para qualquer ser humano: você é pecador, você é indigno, você é mau, você está fora da vontade de Deus, você age, atua contra a vontade de Deus. Então você é indigno. Porém, nós estamos vendo agora, já vimos, quer dizer, no texto anterior, de que Jesus cumpriu tudo. Jesus é o único que cumpre tudo. Mas a Bíblia diz também que nós fomos batizados em Jesus. Ora, se Jesus morreu, nós morremos também. Se Jesus ressuscitou, nós ressuscitamos também. Se Jesus cumpriu toda a lei, nós cumprimos também. É isso que o texto está falando, Quando nós somos batizados em Jesus, tudo que ele passou, tudo que ele viveu, nós passamos, nós vivemos. Tá bom? Isso dentro da justiça de Deus, dentro da ação de Deus atuar em relação a todos nós. Então, esse é o primeiro aspecto que a gente chama a atenção. Segundo, quando fala vossa justiça, se a vossa justiça não for maior, Então, o que é essa vossa justiça? Quer dizer, a vossa maneira de ser e viver em relação a Deus e ao mundo em geral. Para o hebreu, quando fala a vossa justiça, ele não está falando de justiça humana, justiça social, nada, não é exatamente esse o sentido. Tem a ver com aquilo do Salmo 23, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Essa justiça aí, ele me guia para ter uma vida agradável a Deus, uma vida agradável aos planos, aos propósitos de Deus. Então, se essa maneira de vocês viverem, buscando agradar a Deus, não for maior
do que a dos escribas e fariseus, isso quer dizer que vocês não são salvos. É isso que Jesus está dizendo. Entendeu? Porque o Espírito de Deus vai levar vocês a terem uma justiça, uma vida de justiça, uma vida agradável a Deus melhor do que a dos escribas e dos fariseus. Tá bom? Então esse é o aspecto. No terceiro ponto diz assim, escribas e fariseus. O que quer dizer isso? Ilustra o joio do judaísmo. Tá bom? Então são religiosos, ultra-religiosos, gente muito dedicada à religião, à vida religiosa, mas não eram salvos. Era apenas joio. O joio tem essa característica. O joio, ou ele está sempre nos extremos. Ou ele é zero à esquerda na vida religiosa, ou ele é 1000 lá na frente. Ele está sempre no extremo. Ou ele é de mais uma coisa, ou ele é de mais outra. Porque ele não é o que ele gostaria de ser, que é ser salvo. Então ele não tem esse bom senso. Ou ele está no extremo, ou está no outro extremo. E Jesus então disse, se vocês não excederem, se a vida de vocês não for maior, se a justiça de vocês não for mais agradável a Deus do que a do escriba e fariseu, ou seja, do joio judaico, ou de qualquer joio, pode ser judaico, pode ser cristão, pode ser qualquer outra religião. Se a vida de vocês, de agradar a Deus, de envolver-se com Deus, não for maior do que a desse pessoal joio, então é porque vocês não são salvos. Porque o Espírito ajuda o salvo a ter uma vida de justiça mais agradável a Deus. Tá? O que mais? Aqui no ponto 4 diz assim, exceder, ser mais, né? O joio apenas vai repetir a religiosidade do joio judaico e de todas as outras religiões, enquanto o trigo não consegue fazer o mesmo. O Espírito, pela graça, opera tal diferença. Então, espontaneamente, o trigo não vai ser joio, não vai ter uma vida parecida com o joio, não vai ter uma justiça parecida com o joio. Espontaneamente, ele será trigo, espontâneo, porque o Espírito vai levar isso, né, na vida dele. O trigo erra, o trigo peca, mas ele não vive no erro, ele não vive no pecado. O joio não. O joio acerta, o joio adora, mas ele não vive no acerto, ele não vive na adoração. Certo? Muito bem, esses são aspectos que hoje a gente chama atenção nesse versículo. Vamos aqui, aliás, não é o sábado, né? Não é o sábado, hoje é sexta-feira. Vamos aqui para os motivos de oração de hoje, na nossa sexta-feira. Então, claro, os que sempre estão conosco cultuando, ou agora de manhã, ou à tarde, ou à noite, tem gente até de madrugada. Então, essas pessoas, a gente lembra a Deus, né, na nossa oração. Também os adoradores enfermos ou em dificuldades. Pessoas que estão com suas vidas entregues ao Senhor, confiam no Senhor, descansam no Senhor, mas passam por algumas dificuldades ou algumas enfermidades. Essas pessoas estão nas mãos do Senhor e nós agradecemos e louvamos a Deus por isso. Terceiro, amigos e irmãos aniversariantes, que estão aniversariando hoje, também a gente louva a Deus por essas pessoas, tá bom? O que mais? Vamos ver. Amigos aniversariantes, que Deus nos livre de toda intolerância. A gente tem demais, somos altamente, já somos intolerantes por sermos pessoas humanas. O pecado fez isso com a gente, com todo ser humano, né? Já somos intolerantes por sermos cristãos. O cristão é altamente intolerante. Entendeu? Já somos cristãos, já somos mais intolerantes ainda por sermos evangélicos. Os evangélicos são ainda mais intolerantes. A gente aprendeu, nos ensinaram que ser cristão é ficar separado dos outros, é não se envolver com os outros, as outras religiões a gente não pode se misturar.
fomos treinados, ensinados a essa prática. Então a gente imagina que Deus é vaidoso e intolerante como nós. Então a gente, para agradar a Deus, a gente não pode se misturar. Altamente intolerantes. Que Deus tenha misericórdia de nós. Muita paciência conosco, porque a gente abusa da paciência dele. Certo? Muito bem. Então Deus nos livre de toda intolerância. Que o mundo diferencie Jesus dos cristãos joio. Que o mundo não fique achando que Jesus é isso aí, joio, que o cristianismo tem mostrado. Que o mundo não veja, que o mundo seja como Gandhi foi inteligente. Gandhi conviveu com cristãos altamente diabólicos, os ingleses, altamente diabólicos, evangélicos altamente diabólicos. Mas ele identificava, Jesus é uma coisa e vocês são outra. Que o mundo possa ser assim como Gandhi. A outra coisa é que não nos deixe pensar, Deus não nos deixe pensar que ameaças de inferno convencem pecadores. Então a gente fica dizendo, isso aí vai levar você para o inferno, olha o inferno, olha o inferno. Essa coisa doentia, eu estou no bem, você está no mal, né? Então que a gente não fique crendo que usar esse tipo de argumento convence as pessoas do pecado. Só quem convence é o Espírito de Deus. Não precisamos ter essa arrogância, essa doença para convencê-los, porque o Espírito sabe fazer a obra dele. Entendeu? Outra coisa, que ele nos livre de pensar que somos obrigados a converter muitas pessoas. Não temos o papel de converter ninguém. Nosso papel é ser luz e sal. Quem converte é o Espírito de Deus. Mas a gente foi ensinado isso pra gente, que ser cristão, eu já vi casos, pastores perguntando, quantas pessoas vocês já converteram? Quantas pessoas vocês já levaram a Jesus? Não somos nós que temos que fazer isso. O nosso papel é dar testemunho. E isso a gente tem feito muito pouco. Muito pouco. Mas o nosso papel não é converter ninguém. Essa é uma obra do Espírito. Que coisa, né? Como o joio domina a nossa teologia. Como temos joísmos na nossa teologia. Muito joísmo, né? Outra coisa, minha lista de anjos, né? Que a lista que eu oro, né? Por muitas pessoas, hoje é a letra S, T e U. São nomes que o Senhor conhece muito bem e que eu vou louvar a Deus. Aliás, nesse dia vou louvar a Deus pelo que Deus já tem feito a essas pessoas e o que Deus vai continuar fazendo. E que faça só o que Ele planejou de bem para nós. Que Ele não faça nada além do que Ele já planejou de muito bom e agradável a nós, né, na nossa vida. Tá bom?